Então é isso, pessoal. Bom, hoje eu decidi fazer um react, né, de um tema assim de coisas que eu tenho me interessado ultimamente, né? Questão de financiamento de apartamento, apartamentos, metragens, se apartamentos pequenos valem a pena, né? Se tem um tamanho ideal que não vai ficar muito apertado para uma pessoa, né? Né, que dê conforto, móveis planejados, móveis modulados, ideias, né? E aí eu me deparei com esse vídeo aqui do canal da Aline Thaís. E eu vou dar uma olhada porque ela colocou aqui que ela fez o apartamento dela sem móveis planejados, né? Uma coisa que eu tenho visto são móveis planejados, porque se eu for pegar um apartamento, e um apartamento pequeno, principalmente, eu gostaria de móveis planejados, pelo menos sala de estar, cozinha e área de serviço, para tentar otimizar o máximo de espaço possível, né? Mas vamos ver. Vou seguir aqui ela. Curtiu o vídeo. E eu também vou colocar. Ó. Vou colocar aqui um pouco mais rápido, porque eu falo muito. Então, vamos dar uma adiantada aqui. E as partes que que eu não achar necessário, eu vou pulando aqui pra gente deixar o vídeo mais dinâmico. Meu AP tem 28 metros e quando eu comprei eu não tinha dinheiro para móveis planejados. Então eu tive que escolher o jeito mais barato e olha só no que deu. Mas calma, calma que deu Ah, mas é muito bonito, tá? São muito bonitos os móveis dela, tá? bom, tá? Mas só antes um contexto pra vocês, gente, quando eu comprei esse apartamento aqui, eu nem namorava ainda, eu comprei esse apartamento sozinha. Então tudo que eu recebia basicamente era para pagar a evolução de obra, a entrada que eu tive que parcelar e ainda tinha que comer, tinha que viver, né? Vou Que seria o meu caso também, tá? Seria não, é o meu caso também. Mas eu tinha que fazer tudo isso. Quem passou por isso aí vai me entender. Ou passou ou tá passando vai me entender. Então eu não tinha como juntar dinheiro, não me sobrava nada para juntar dinheiro nem para fazer móveis planejados, nem para obra, nem nada. Eu tinha que me virar basicamente com o que eu tinha. E não era muita coisa. E eu ainda tinha uma vantagem maravilhosa e uma desvantagem absurda, que era a vantagem eu tinha o tempo. Eu tinha 2 anos ali para pesquisar, para caçar móvel, para pesquisar tudo que eu tivesse que pesquisar. E eu tinha uma desvantagem absurda que eu não tinha as medidas, basicamente. Eu tinha a planta e um sonho, né? Porque a planta, ela era com as medições ali, com as medidas, geral, não é? Não tem, ai, a cozinha tem tanto, então, assim, era a imaginação e só, né? Não tinha, Você tem a planta básica e um sonho. sem chat GPT. E o pior ainda, porque na época, hoje em dia, gente, aproveitem, é sério. Hoje em dia, aproveita os conteúdos que tem, tanto curtos como aqui no YouTube. Antes não tinha. Na minha planta, exatamente como a minha planta, eram pouquíssimos. Era basicamente, o Instagram era tudo mato. Então não tinha conteúdo com as... Vou pular essa parte aqui, tá, gente? Pra gente ir direto pros móveis, né? Outro Muito bonitos, por sinal, tá? Parece algo planejado, inclusive. basculante de 80 centímetros, um gabinete de 1,20 m também, e tinha um outro basculante de 80 centímetros, que a ideia era deixar ele aqui em cima do fogão. Só como eu disse, eu não tinha as medidas exatas. E aqui só sobrou 60 centímetros. Então aqui não dava para colocar o armário. Então eu tinha colocado ele aqui na lavanderia. Aqui tinha um basculante e esse móvel do micro-ondas aqui, que eu guardava produtos de limpeza. Só que aí depois eu precisei de mais espaço de armazenamento, até porque aqui na bancada eu deixava Então, para apartamento pequeno, ó, por exemplo, esse espaço aqui poderia estar sendo usado com armário, né? Seria um espaço a mais de armário. Por isso que eu busco, até porque pelas plantas que eu tenho visto de apartamentos pequenos, eu tentaria fazer algo que otimizasse o máximo possível de espaço, é, que me desse bastante espaço de armazenamento para eu colocar tudo que eu preciso, né? Sem exagero, né? Muito espaço também te dá uma liberdade muito grande para você começar a acumular coisas. E aí, num apartamento pequeno, isso não é o ideal, né? Mas o máximo que você puder aproveitar, então, por exemplo, esse espaço aqui, melhor, né? minha panela de pressão, air fryer também. Só que como veio a lava-louça, eu precisava de espaço para Eu, a princípio, não tenho interesse em lavar louça, né? Eu penso em pegar aquela semi-automática que você pode guardar, né? E aí, quando você usa ela, você joga o detergente, a água, ela vai, depois você joga fora essa água suja e coloca o secante, né? E aí, quando você não vai usar, você deixa guardado dentro de um armário e ela não é tão grande quanto uma de embutir, que seria essa dela, né? essas coisas. Então, eu comprei um outro módulo. E essa é uma das vantagens, né, de comprar a cozinha modular, que você consegue comprar as peças separadas, né? De 1,20 m. É exatamente igual a essa peça aqui. Tem as mesmas medidas. As medidas todas eu vou deixar pra vocês aqui no vídeo, aí é só pausar e ver. E também eu vou deixar tudo na descrição, tá bom? Aqui, ó.
Ela tem 2 nichos maiores, então eu consegui guardar a minha batedeira, a panela de pressão. A porta, gente, ela tem amortecedores, né? Então ela não deixa bater com Parece ser de muita qualidade. É, ficou muito bonito a ideia dela. E, né, se atendeu é o que importa, né? força, sabe? E nesse de 1,20 m, ele tem 3 prateleiras, que você também pode montar da forma que você quiser, né? Se você quiser montar que nem tá o outro ali, com apenas 2 prateleiras e deixar nichos maiores, também pode ser, tá? Aqui dentro, peraí, aqui dentro ele é um material, ele parece um tecido de linho, sabe? É madeira, ele é todo de MDF, Bem bonito, tá? tá? Mas aqui dentro ele tem um acabamento bonito, ó. Todas as portas têm amortecedores. E os puxadores antes era o que veio no armário, né? Ele era um dourado envelhecido. Eu já não me vejo com esse. Deixa eu ver. É um material. Esse tanto de xícara, essas coisas aqui. Eu não teria. Eu teria, sei lá, o que vem no jogo de prato, né? De aparelho de jantar, né? Que chamam. E só, sabe? Não teria um monte, essas coisas aqui, né? Que são formas e tudo mais. Porque eu quase não uso, processador eu quase não uso. Então, eu acredito que esse armário que eu também quero ter na área de serviço, né? Em cima da área de serviço, seria realmente para coisas de área de serviço e de itens da casa em geral. E também para as coisas dos meus cachorros, né? Que eu tenho 2 cachorros de porte médio grande, que então tem coisas para guardar, né? Um pacote de ração para um é de 10 quilos, outro pacote para outro é de 20 quilos, né? Que é uma ração básica, né? E para minha fêmea, ela é alérgica, então é uma ração diferenciada, né? Então só aí são 30 quilos de ração pro mês e precisa de espaço para guardar, né? Fora peitoral, guia, coleira, é, os produtos para banho, produtos de higiene deles e tudo mais, né? Toalha para os banhos deles, porque eu que dou banho neles, então precisa de bastante coisa para eles, né? Pote para eles comer, né? O comedouro, itens para lavar as coisas deles e tudo mais. Nichos maiores também pode ser, tá? Aqui dentro, Vou botar esse aqui. de botão. Aqui nas gavetas, ele já veio com esse suporte aqui de talheres, já veio com ele. Ele é frágil, mas não é algo que a gente fique tirando e colocando Suficiente. toda vez. Então, pra mim, ele me atende muito bem. Então, ela ficou assim, bem bonitinha. Aqui em cima, como não deu pra colocar um outro basculante, que era aquele, igual aquele ali de 80 centímetros, É que nem a parte de cima, os armários aéreos, eu não teria problema de ser modulados, né? Desde que otimizasse todo o espaço. O meu problema é a parte de baixo. E aí você vai fazer a parte de baixo, né, que é o gabinete e tudo mais, em um lugar e vai comprar a parte de cima em outro. Você corre um risco enorme de não combinar, né? E você não gostar disso, de aquilo, e aí você vai gastar dinheiro 2 vezes. Então é mais fácil fazer tudo num lugar só. Ou é tudo modulado ou é tudo planejado, né? Pra não correr esse risco. esse micro-ondas ficava em cima da minha lave seca. Como eu coloquei o armário ali, eu precisei trocar, né? E aí eu coloquei ele aqui. E o basculante, o que eu ia fazer com ele? Eu coloquei ele aqui, ó. Eu inverti ele e coloquei ele aqui no chão, do lado do fogão, porque ele basicamente é um armário de apoio pra mim. Então aqui em cima eu coloco a panela de pressão, eu coloco a air fryer quando eu preciso usar, até a própria chaleira mesmo, e coloquei uma tomadinha aqui atrás, ó. Porque ali não, geralmente não alcança os fios que eles são curtos, né? E aí coloquei rodinhas nele, e aqui dentro eu coloquei uma prateleira. E os meus potes Ficou muito bom, tá? Porque coube certinho, né? Parece que foi feito pra esse espaço, né? de mantimentos, né? Tem bolacha, ali tem uns itens que eu não uso. É, mas eu acho que eu não teria essa necessidade, porque, por exemplo, eu não quero forno, não tenho necessidade de forno e o meu cooktop teria 2 bocas. Porque sou só eu e os cachorros, então não tem necessidade. Então, e eu tenho panela de arroz elétrica, tenho air fryer, uso bastante micro-ondas, então eu teria um forninho elétrico para quando eu fosse necessário, aí quero assar um bolo. Aí tiro o forninho elétrico do armário e coloca, né? E faz. E eu também quero ter uma panela de pressão elétrica. Então, 2 bocas é suficiente, porque uma boca seria
O feijão já cozinhei o feijão, vou pegar só o feijão e esquentar, aí tudo bem, você põe ele ali na panela, numa das bocas, e vou fazer, sei lá, algo cozido, por exemplo, uma carne moída ali na hora com batatas, então você usa a outra boca, pronto, eu não usaria mais do que isso. Tanto. Então ele fica aqui, ele acabou virando os potes. Ele tinha a parte basculante aqui, só que como eu não uso, né, eu troquei, eu só tirei ele, na verdade. E aí ele fica aqui do lado do meu fogão e me serve de apoio. E aí a minha cozinha ficou exatamente assim, Ficou muito bom, tá? com a minha lavanderia, né? Aqui embaixo é muito importante falar, por uma razão, eu tive que fazer uma mudança aqui. Mas só pra vocês. Aqui embaixo eu guardo tampa de panela, pipoqueira, arroz, que eu faço, né? Todos os meus potes estão aqui. Esse porta-trequinho aqui, ele veio, eu coloquei junto. Aqui embaixo eu coloco os meus medidores, eu coloquei uns ganchinhos ali e coloquei os medidores. Lá embaixo, peraí que eu vou abaixar aqui pra vocês verem melhor. Aqui embaixo, vocês estão vendo que tem uma tubulação? É a minha tubulação de gás. Então, eu precisei fazer um recorte na madeira pra ele encaixar exato. E também Tá não coloquei ótimo. o fundo do armário, né? Ele é a parede lá no fundo, porque senão também eu teria que fazer um Seria um, recorte, seria um trabalho a mais pra ela. inclusive, no fundo. E aí, pra mim, também não ia fazer diferença, Também no meu uso, na minha necessidade, não teria necessidade de tudo isso de pote. Então também me abriria mais espaço, né? né? Então, aqui embaixo, basicamente, assim, eu uso esse suporte de prato pra colocar as tampas, eu acho que facilita Provavelmente colocaria mantimentos aí. bastante. E aqui embaixo também conta com amortecedores. Ou as panelas e na parte de cima os mantimentos, né? Mas aí só a parte de cima para mantimentos e, sei lá, pratos, né, e essas coisas. E só. Para as portas não baterem. Ele não é preso na parede, tá? Ele é só apoiado no chão mesmo. É só um balcão, o gabinete fica apoiado no chão, apenas. Aqui ele tem um recuo, tá vendo? Pra Mas é muito bonito, tá? você, na hora que você vai lavar a louça. Aqui é um móvel que também comprei pronto, que é para colocar o micro-ondas, é um suporte de micro-ondas. Originalmente ele teria 60 centímetros. Mas eu pedi pro um chat que tava falando, né? Acho que foi no Mercado Livre. Tava falando que ele poderia mexer na medida. Então eu pedi para ele fazer com 57 centímetros. Como ele tava aqui atrás na lavanderia, ele ia acabar ficando bem rente. Então eu pedi para ele tirar 3 centímetros e deu certo. Tanto que quando eu trouxe ele para cá, ele ficou exatamente também, serviu a medida, porque ele ficou aqui, ó, certinho, senão ele ia ficar aqui na divisa, né? Também de MDF. Ele tem um pouquinho menos de tempo, mas assim, acho que coisa de meses, mas ele também tá firme e forte, já tem. Bem bonito. Pro apartamento dela parece que é planejado. Com puxadores iguais, aqueles puxadores de trilha, assim, eu queria uma coisinha bonita. E é esse detalhe aqui pra mim faz toda a diferença. Eu amo esse detalhe na porta aqui. Eu amo. É bem mais bonito, mas para móveis planejados isso deixa pelo menos 20% mais caro, só por esse detalhe. Então, porque eu já tô pesquisando também, então 20 a 50% mais caro. Então, também, se você quer um negócio planejado e mas não quer gastar muito a princípio, uma dica que um dos projetistas de uma loja que eu fui, ele me ensinou, ele falou assim, ó, você não tá podendo, né, tipo, vai pagar financiamento, tudo mais, e mais os móveis, mais, né, os utensílios, panela, cooktop, forninho, air fryer, micro-ondas, geladeira, fogão, máquina de lavar, né, lava e seca, todas essas coisas, né, TV. Então, se você não tá podendo gastar mais do que você já tá gastando, uma dica que ele me deu foi pede no mais básico, no mais barato. E se você quiser trocar depois para deixar realmente nesse estilo, você quer esse estilo, não quer se desfazer, sei lá, um sonho seu, você pede no mais básico e depois quando você tiver condição, tiver terminado de pagar todas as outras coisas, você troca só a porta. Porque é tudo padronizado, você vai lá na loja e fala assim, eu quero só a porta. E troca só a porta, porque o armário ele é o mesmo, né? O que muda é o estilo da porta. Eu acho ela linda. E novamente, né, como eu falei pra vocês, ela não é lisa, ela não é brilhante, ela tem uma textura. Finalizando aqui a lavanderia, eu tenho esse móvel aqui que eu também comprei pronto, que é para colocar. Na verdade, você pode colocar o que você quiser. Tem gente que coloca até botijão de gás dentro, né? No meu caso, eu uso para colocar produtos de limpeza e os acessórios de limpeza. Tipo, tem até balde ali dentro. Eu comprei ele na Shopee mesmo.
Ele tem rodinhas. Gente, o meu... Eu provavelmente faria um móvel também aí né, se eu tiver condições, faria um móvel pro tanque, né? Porque mais espaço, né? Porque eu também tenho uma ideia diferente, né? Que seria fazer, sei lá, um armário só na metade do espaço e o restante deixar pra colocar, sei lá, o, o bebedouro dos cachorros ou pra eles comerem a ração ali, ou até mesmo pra guardar os pacotes de ração. Então, otimizar o espaço, né? Mas a ideia dela é boa e também eu acho que eu não preciso de um tanque dessa profundidade, né? Porque eu usaria o tanque só pra lavar as coisas dos cachorros, né? Meu tanque, ele é manchadinho mesmo, tá? Ele é bem... Ele tem rodinhas, então eu consigo trazer ele aqui pra fora. Ó, pra vocês verem. Eu tenho balde, tenho produto de limpeza, eu tenho até resto de tinta ali, uns restinhos de tinta. Massa, massa corrida, eu acho. Essa prateleirinha aqui, ela não tinha. Eu também não me vejo usando esse tanto de produtos, né? Pra mim seria um desinfetante, um álcool. Não, né? Que eu também tenho esse negócio de comprar vários pra durar meses e aí só vai repondo o que vai acabando. Então seria, sei lá, 2 desinfetantes, um balde de desinfetante grande que vai durar bastante tempo, um, um ou dois álcools, detergente, água sanitária e só. E pronto. E aí junto iria sabão líquido, amaciante e as coisas dos cachorros também, se não coubesse tudo na parte de cima. Mas provavelmente eu deixaria tudo separadinho. E aí, balde, e aí uma vassoura, um rodo e uma pá tá suficiente pra um apartamento pequeno, pra uma pessoa, tá suficiente. Mesmo. Eu pedi pro meu padrasto colocar. Ah, e pano, a única coisa que eu teria bastante seriam panos, né? Porque com cachorro, às vezes faz as necessidades no lugar errado, precisa limpar, então precisa de bastante pano, né? O dia que ele veio aqui, e aí ele só recortou uma madeirinha e colocou essa prateleirinha aqui, que aí eu uso pra colocar... Eu uso pra colocar os panos. E também coloquei um ganchinho aqui, ó, é transparente, pra colocar trena. Pra ter a trena no... Então, eu comprei ele na pressa, gente. Eu tinha pressa, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E aí ele tem, acho Entendo, porque eu também sou. que 70... Eu vou colocar as medidas aqui na tela para vocês. Ele precisava ser 1 centímetro mais baixo. Porém, a pronta entrega só tinha essa medida aqui. E aí eu que lute com isso aqui. Porque o que acontece? Ele fica... Não ficou ruim, mas ela falou que o padrasto dela colocou ali a prateleira pra ela. Ela poderia ter pedido pra ele cortar 2 centímetros aqui do móvel e esse acabamento aqui, ó, vende na Shopee mesmo. Só colocar, colar. Inicialmente, a ideia dele é ficar encaixadinho exato ali embaixo do tanque. Mas eu tinha pressa e a pronta entrega só tinha nessa medida aqui. Era 1 centímetros, mas ele ia precisar Uma outra fazer. coisa que eu acho difícil de eu acabar no móvel modular é, por exemplo, esse espaço que fica sobrando aqui iria me incomodar demais, porque eu sou assim. Outro. Mas, se você não tem condições, você dá seu jeito, entendeu? Talvez eu compraria um móvel modular para colocar o tanque, né? Não seria algo assim removível. E vai dando seu jeito, põe uma placa de madeira ali para esconder essa parte da mesma cor do móvel. Ou mudar esse aqui, não sei. E aí eu peguei esse aqui mesmo, porque eu tinha pressa, porque eu tinha que colocar a lava-louça no lugar, enfim. Era uma outra lava-louça ainda, era uma da Brastemp, que era uma publi. E eu tinha que gravar o conteúdo, e aí eu queria deixar aqui tudo bonitinho, e aí na pressa eu acabei comprando com 1 centímetro maior. Mas quando você for comprar, compra ele certinho pra ficar embaixo do encaixe certinho ali no seu tanque, tá? É que eu tinha pressa. Mas eu adoro ele, ele é um produto baratinho e que ajuda muito aqui no meu espaço, porque todo esses produtos aqui eu iria colocar onde, né? Eu ia acabar tendo que sacrificar espaço aqui dentro desse armário aqui, muito provavelmente, e eu tenho bastante coisa de cozinha que eu preciso guardar. Então, basicamente, a minha lavanderia ficou assim. Coloquei a lixeira ali no lugar. Outra coisa, a lixeira eu tenho interesse. Como eu disse, tenho 2 cachorros e eles gostam de mexer no lixo, né? Então eu também já tenho visto aquelas lixeiras de embutir. Então, se tiver espaço na pia, eu colocaria uma pequenininha. Acho que a menor é de 3 litros. Colocaria embutida na pia mesmo, pra evitar de acordar com uma surpresa no meio do apartamento. E eu já tenho ele há 4 anos, tá, gente? Apesar de eu usar bastante o tanque, pra deixar 4 anos intacto. 4 anos com ele aqui.
na cozinha? Não, eu tenho na casa inteira. Mas aí eu já vou aproveitar que eu vou sair aqui da cozinha e já vou mostrar pra vocês a minha sala. A minha sala também tem um móvel. Outra coisa, a minha ideia, por exemplo, é um apartamento como o dela. Se eu pegar um apartamento como o dela, é fazer móveis planejados, por quê? Porque eu penso em fazer uma coisa que, como se fosse algo único, né? Então, por exemplo, aqui o rack, que já dá aqui, eu penso numa bancada, por exemplo, numa bancada para jantar, né? Já que não cabe mesa, né? Então, uma bancada aqui para você comer, uma, duas pessoas, que já segue aqui para pia e pro cooktop, né? Então, uma coisa única. E, assim, eu acho que essa pequena diferença aqui entre um móvel da cozinha pro rack já é aqui, sei lá, 5 centímetros que te tira de corredor, né? Então eu também faria pra fazer, sei lá, medidas mínimas pra dar mais espaço de corredor, pra você não sair batendo nas coisas, né? Então aumentaria aqui uns 5 centímetros aqui pra passar. E uma pessoa sozinha não precisa de um rack largo assim, de tamanho padrão que vende em loja, né? Já pronto, que é o meu rack. Esse rack aqui, ele tem 1,60 m de largura. A profundidade eu vou deixar a medida aqui no vídeo pra vocês. E aqui, Sei lá, eu posso estar sendo muito extrema, mas tiraria 20 centímetros de rack. Pra mim, não acho necessário, né? Ser o suficiente pra colocar, sei lá, um videogame apoiado, guardado, um negócio assim, né? Qualquer coisa, né? Que você vai usar assim na sala, com a TV. Tendo o suficiente pra caber em cima, não vejo necessidade de mais espaço, sabe? Sei lá, uma caixa de som de bar, um negócio assim. E hoje em dia, som de bar você consegue colocar na parede também, né? originalmente, ele tinha portas de vidro. Ele ainda tem, né? Mas, com o tempo, mesmo deixando organizado aqui, ele parecia que tinha bagunça, né? Então, eu coloquei essa película de privacidade aqui, que eu paguei baratinho. Ficou muito boa, tá? Parece que faz parte do Acho que produto. foi R$ 20 na Shopee. Ele tem portas de correr. E ele não tinha nenhum puxador. Ele ficava ruim. Eu tinha que ficar colocando a mão aqui na parte e ficava sujo. Então, também coloquei puxadores Rose Gold. Esse daqui já tá velhinho, eu preciso trocá-lo. E por mais que fique organizado, que fique arrumadinho, dá um ar de bagunça. Então, eu preferi colocar essa película aqui. E ele também tinha que acompanhar a medida da minha TV. Como eu falei, eu gosto de TV grande. Então, ele tinha que acompanhar a medida, né, para ficar proporcional com a medida da minha TV também, né? Então, meu rack é assim. Logo mais, gente, eu vou fazer uma transformação nesse. Eu vou começar pela sala, que eu acho que tá mais fácil, e vou pro quarto, mas todo o meu apartamento tem um adesivo pra envelopar. Aqui eu também colocaria, por exemplo, duas prateleiras, pelo menos aqui, duas aqui assim, pegando toda a parede. E prateleirinhas mais fininhas aqui assim, sabe? De assim. Porque eu tenho bastante livro e bastante coisa de tecnologia, então eu deixaria aqui, né? Talvez até mandar fazer, e aí essa prateleira aqui tem uma porta pra não pegar tanto pó, essa daqui não, e essas daqui também não. Ou só normal, assim, porque aí também, pra não ficar bagunçado, você vai evitar de ficar acumulando coisa. Então, colocaria pelo menos umas duas aqui, acho que mais que isso é desnecessário, mas duas prateleiras aqui, mais aqui, porque eu tenho bastante livro, muitos livros e pretendo ter mais. Então, tem que ter espaço pra. Todas elas. É luz, Simba. Aqui, ó. Ó. Acabou. Apareceu. É luzinha. Ele vai ficar, meu apartamento vai ficar com Só meu cachorro aqui tá brigando com a minha luz de decoração. uma carinha mais farmhouse, sabe? Mais carinha de lar. Não que não tenha, né? A sala aqui, principalmente, a sala e a cozinha. Meu quarto, eu vou dar uma mudada nele. Mas enfim, isso aí eu vou mostrando pra vocês, porque eu vou mostrar pra vocês tudinho, obviamente gastando pouco. E com itens da Shopee. Mas meu hack é basicamente isso aqui. Fora. Aqui não tem nada que a gente faça ali fora, que a gente precise passar por aqui. Então, esse meu lado, ele sempre fica aberto, porque eu gosto de sentar assim. Eu também não teria um sofá desse, né? Eu, E meu eu marido, ele gosta tenho visto aqueles que vem na caixa, né? Que ele é só espuma. E aí o que eu vi é aquele que abre, né? Então, aqui, normal, e aí você pode tirar uma das espumas, jogar no chão, e aí vai fazer meio que uma cama de casal, né? Porque te economiza espaço e quando você quer mais espaço, é mais fácil, né? Então, eu quero deitar com os cachorros aqui, que a gente vai ficar na sala, vamos dormir na sala hoje. Abre, cabe todo mundo. É bem ajeitado, sem tá ninguém um em cima do outro e tudo mais, né? Eu, por exemplo, eu tenho
4 sobrinhas. Ah, vamos fazer uma noite das meninas. Vão pra casa, a gente vai assistir um filme, comer um lanche. E elas vão dormir aqui, né? Então, como é um apartamento pequeno, então abre aqui, sei lá, 2 vão dormir aqui. Então, pega aqui, joga a almofada pro chão, né? Do outro sofá. E aí dorme, né? Fica mais confortável para assistir os filmes e tudo mais. Ah, não vamos mais. Fechou aqui. Não é um negócio grande que ocupa espaço. E te abre mais espaço no corredor, que já não é grande. Sentar normal. Então ele fica sempre fechadinho aqui. Talvez se abrisse os dois lados, ia dificultar mais mesmo. Mas como abre só o meu lado, e a gente nunca passa lá pra varanda, pelo menos por aqui, a gente usa mais a porta do quarto, geralmente, né? Porque lá tem o varalzinho, a gente, quando vai pegar alguma coisa, a gente pega lá daquele lado. Esse lado aqui é bem difícil. Então é só pra vocês verem o quanto que sobrou de espaço. Então a minha sala ficou assim, pra vocês verem que dá sim pra ter uma casa com móveis prontos, sem ser móveis planejados, e ainda assim móveis bonitos e funcionais. Vou deixar Ficou todas as bem medidas bonito aqui pra vocês. mesmo. Ah, esse rack aqui, eu esqueci de falar, ele é da Mobile. E ele também tem 7 anos. Ele tá aqui desde que eu me mudei, tá? E finalizando aqui a sala, eu vou mostrar pra vocês a escrivaninha, que agora é a escrivaninha basicamente do meu marido, que ele tá trabalhando híbrido. Eu também não colocaria escrivaninha, porque se eu precisasse de espaço para os cachorros, para, sei lá, deixar o comedouro deles, o balde com água deles, eu colocaria esse espaço, né? Eu tenho notebook, então, preciso usar, eu vou ali na bancada, aí eu uso, né? Não tem coisa, tem alguém em casa comendo e eu preciso fazer alguma coisa. Fico no sofá mesmo, não tem problema, né? Então eu não perderia espaço de sala, de corredor para colocar uma escrivaninha. Se couber, né, um dia, quando eu tiver, se tiver, põe no quarto, se tiver espaço. Se não tiver espaço, usa a bancada mesmo. O lugar que você come, você usa pra apoiar o notebook ali no momento necessário. E depois é só tirar o notebook e guardar, normal. Eu peguei essa mesinha aqui. Na verdade, antes era para o uso nosso, quando a gente precisasse usar, quisesse mexer no computador, alguma coisa. Só que acabou que agora ele trabalha híbrido e isso aqui foi muito útil, né? Esta mesa aqui, ela tem. Originalmente, ela era uma madeira escura aqui em cima, só que não combinava. E aí eu envelopei ela antes de rosa. Semana passada eu troquei o adesivo dela e eu coloquei esse adesivo amadeirado, que vai fazer parte da transformação aqui da minha casa. Na parede do sofá eu também colocaria um espelho de parede toda, se fosse possível, pra dar uma sensação de ser maior, sabe? Ampliar o Para espaço. vocês que eu vou começar aqui pela sala. Eu vou usar esse papel aqui para envelopar as minhas prateleiras. Vou dar uma adiantada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Possível sim você ter móveis de qualidade, gastando pouco, muito menos do que um plano. São o armário, né? Os armários, o gabinete da lavanderia, o rack e a escrivaninha. Então, mostrando para vocês, se você tem uma planta pequena, se você tem uma casa, um apartamento pequenininho, é possível sim você ter móveis de qualidade, gastando pouco, muito menos do que um planejado. Obviamente, eu não estou dizendo que é melhor que o planejado, nunca, né? Se você tem dinheiro, se você tem como investir no planejado, faça isso e seja muito feliz. A minha intenção aqui é ajudar quem não tem essa possibilidade, assim como eu também não tive, não é mesmo? E mostrar que você consegue morar aí por anos, eu já estou aqui há quase 7 anos, de forma bem funcional, com espaço de armazenamento e ainda assim ter uma casa bonita e aconchegante, certo? Então, eu não estou falando que não é para você não ter o seu planejado. Se você tiver como investir nisso, claro que deu, né? Faça mesmo. Se eu tivesse, eu faria o mesmo. Mas, como eu não tinha, e as minhas prioridades, na verdade, eram outras, né? Como eu disse, eu tinha uma prioridade de ter uma lava-seca, de ter uma TV legal, de ter os elétricos que eu queria mesmo. Então, eu sabia que eu ia ter que investir pesado nisso. Então, eu tirei, basicamente, o que eu tinha era basicamente para isso mesmo, tá? Então, eu tive que optar por móveis bonitos, funcionais, bons de qualidade, que durassem aí anos, mas que não custassem o meu rim, né? Eu devo ter um rim bom, mas eu não queria perder ele. Então, os outros, eu tenho. Bom, é muito bom a ideia dela. Ajuda a esclarecer, ajuda a dar ideias, né? Que ela foi adaptando, ela foi dando o jeito dela, né? E ficou muito bom, tá? Aparenta ter boa qualidade, assim. Deu certinho na ideia dela. Se você consegue, tenha móveis planejados. Se você tem boas ideias, consegue os móveis modulares, né? Tem aqui ideias. Mas é bem legal. Eu acho que ela tem uma parte 2 mostrando o quarto dela. E fica para um próximo vídeo. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Eu vejo vocês na parte 2 no próximo vídeo.